de conceito de rei carismático. Então essa questão dinástica não vingou, essa questão dinástica não foi bem aceita entre as tribos do norte, como foi na do sul. Então Davi é estabelecido no poder e firma sua dinastia, e Deus lhe dá essa palavra, tá certo? Firma com ele essa aliança, e meio que o povo recebe essa questão dinástica e favorece essa continuidade dinástica, ok? Então meio que já é entendido que o filho do rei será o rei, tá certo? Então o seu filho dará sequência. Isso já é aceito. Agora, para as tribos do norte, para Israel, isso não é uma ideia certa, tá certo? Não é algo, não é verdade axiomática, né? Não, obviamente o seu filho dará continuidade. Não necessariamente. O seu filho terá que conquistar o carisma, né? O caris, exercer esse magnetismo e conquistar esses contingentes para a sua gestão. Por isso que muitos desses reis, logo que assumem o poder, vão para o campo de batalha para demonstrar força, para demonstrar comprometimento, talento, capacidade de gestão e assim conquistar, tá certo? Esses contingentes, né, essas tribos, esses representantes para a sua gestão. Então a questão dinástica não é tão certa para o reino de Israel. Então você tem Jeroboão, passa para Nadab. Nadab, mesmo empreendendo batalhas contra os filisteus, ele é covardemente morto por Baasa, que assume o poder, ok? Também estabelece aí a tentativa de ganhar a credibilidade, né, das tribos do norte para a sua gestão, mantendo-se também essas batalhas, necessárias guerras, inclusive guerra contra o sul, guerra contra Judá, ok? Só que dentre essas situações de guerra, ele será morto em campo de batalha, seu filho assumirá, Elar. Elar começa então a sua gestão, só que Elar não teve a mesma atitude, o mesmo tino que houveram os anteriores, desde Jeroboão I, Nadab, Baasa. Elar fica em seu castelo, seu palácio, na verdade, né, sua casa real, em Tibna, tá certo? Ele fica o Siquém e Tibna, exatamente, isso, Tibna. Se eu não me engano aqui, só conferir se é Tibna mesmo, o local do palácio, mas eu acredito que sim. Mas daqui a pouco a gente, se estiver incorreto, a gente corrige. Mas ele fica então em seu palácio, e o seu chefe dos carros de guerra, Zinri, ele covardemente vai o matar durante um banquete. Ele se embebeda e Zinri então vai matá-lo. E quando isso acontece, Zinri já parte para uma iniciativa de tentar eliminar toda a casa real. Outra situação muito recorrente, muito corriqueira para as tribos do norte, essas chacinas, tá? Essas chacinas sempre são recorrentes. Quando uma dinastia está sendo eliminada, substituída, a dinastia que a substitui tenta eliminar todos os descendentes, eliminar todos os aparentados, eliminar todos os correligionários, todos que estiveram ligados àquela antiga casa real, àquela antiga monarquia. Então você tem essa mudança, né? Ela será morto por Zinri, Zinri promove essa matança, se apodera, né? Se estabelece ali no poder, só que ele só consegue ficar durante 5 anos. Só consegue ficar durante 5 anos no poder, porque, perdão, ele só conseguirá ficar uma semana no poder. Ele só conseguiria ficar uma semana no poder, porque Elá tinha esse funcionário que era responsável pelos cargos de guerra, estava implementando, né, esta construção, confecção, manuseio, tá certo? Implementando o uso dos carros de guerra dentro de Israel, que era um grande prejuízo para eles na batalha por não terem essa tecnologia. Os filisteus tinham, os sírios tinham, inclusive as guerras com os sírios eram muito complicadas por causa do uso desses carros de guerra. Então Zinri era a pessoa responsável por estar implementando isso em Israel. E foi aquele que covardemente matou Elá, da dinastia de Baasa, tá certo? Isso em Israel.
e foi aquele que covardemente matou Elá, da dinastia de Baasa, tá certo? Uma semana ele vai fazer toda essa chacina na casa real, vai se apoderar, né, do poder, só que Elá tinha Zinri como responsável dos carros de guerra, mas também tinha outro grande general que estava na frente de batalha contra os filisteus e que, ao saber da queda, tá certo, do rei, né, de Elá, vai deixar alguns homens lá onde estavam, na sua frente de batalha, mas vai também recuar com alguns destacamentos para resolver essa situação. E este homem é Onri, acerca do qual já falamos bastante aí, gravamos alguns vídeos acerca disso, tá? Então Onri vai se mobilizar, tá certo, para aquela região, para então eliminar este que havia tomado o poder, que havia se apoderado da casa real, tá certo? Esse usurpador, né? Quando Zinri ele sabe acerca dessa movimentação de Onri, tá certo, para desapossá-lo, ele em desespero põe fogo à casa real e ele inclusive morre nesse incêndio. Ele também morre dessa situação. Então você tem um rei que durou apenas uma semana, Zinri, reinou apenas por 7 dias nessa situação. E você terá então a mudança dinástica agora, né? Então Zinri tentou operar essa mudança dinástica, fracassou, né? Não foi bem sucedido. E, perdão, agora eu me recordo. A cidade é Tirza, né? Tibni será um opositor de Onri, tá? Estava tentando recordar, consegui agora. Tirza é a cidade que era a capital na situação aí de Israel. Já foi Siquém e era Tirza durante esse período, e Tibni será alguém que disputará o poder com Onri durante 4 anos. Inclusive essa situação. Onri marcha contra Tirza, Zinri se suicida, né, põe fogo ao palácio, se suicida nele. Onri se apodera, né, agora toma o poder, e ele é aclamado rei pelas suas tropas. Então ele tem esse know-how, ele tem essa confiança, ele tem exerce esse magnetismo, tá certo? Porque está engajado juntamente com seus essa guerra, nas guerras de Israel. Então ele tem essa nas guerras de Israel. Então ele tem essa credibilidade. Então o exército dá-lhe esta honraria, né, de ser proclamado rei sobre Israel. Então mesmo o exército, ou pelo menos a maior parte do exército estando a seu favor, mesmo assim, quando ele assume o poder e mudará a capital para Samaria, aí vai começar toda uma obra de construção de uma grande cidade murada, né, ali em Samaria, que inclusive vai oferecer dificuldade para os assírios quando invadem a região. Vão estabelecer um cerco, e o cerco vai se prolongar durante muito tempo por causa dessas boas defesas de Samaria, né? Samaria fundada por Onri. Então Onri muda a capital para Samaria, só que fica ali uma disputa com outro personagem, agora sim Tibni, tá certo? Tirza era a cidade onde houve ali um incêndio, né, provocado por Zinri, a capital é mudada para Samaria. E Tibni é outra figura que não aceita, tá certo, a subida ao poder de Onri, mantém como que uma oposição ali com alguns correligionários, mas ele será vencido então, e Onri estabelecerá o seu poder e a sua dinastia, e será uma das grandes dinastias de Israel. Então você terá a dinastia de Onri, que passará para Acabe. Você tem aí a descrição, né? Onri, Acabe. Com Acabe há uma situação muito grave para Israel, que é uma importante aliança política estabelecida entre Onri e Etbaal, tá certo? Um rei fenício. Então eles vão estabelecer, se eu não me engano, o rei de Tiro, eles vão estabelecer esta aliança casando seus filhos, né? Onri casa com Jezabel, filha de Etbaal. Então você tem Jezabel, vai ser a rainha e vai trazer para Israel
vai patrocinar em Israel a divulgação, a promulgação do culto a Baal, tá certo? E a Zerá. Seu pai era sacerdote de Baal